Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você tiver um cantinho aí no seu banco, dá uma apertadinha. Nós temos algumas pessoas que estão de pé e gostaríamos de dar a elas a oportunidade de se assentarem também. Meus irmãos, a Igreja Batista Metropolitana foi formada no dia 13 de maio de 1989 e a igreja mãe que formou esse trabalho foi a Igreja Batista da Pituba. Aqueles irmãos se deslocaram para o Imbuí. Na época, o Imbuí era só mato. Havia já o condomínio Rio das Pedras aqui atrás e a Paralela que passava aqui à frente, mas não haviam essas lojas, esse comércio todo aqui ao redor. Nada disso existia na época, e aqueles irmãos chegaram aqui e vislumbraram neste lugar, apesar de ser um lugar ainda não tão habitado, a possibilidade do reino de Deus se expandir aqui. E a igreja foi plantada num lugar muito bem localizado, graças a Deus. Então, hoje nós temos o grande privilégio de receber aqui o pastor Mateus Guerra. Pastor Mateus Guerra é pastor da Igreja Batista da Pituba, que foi, portanto, a igreja que iniciou este ministério. E ele já está lá na igreja há 5 anos, tem realizado ali um trabalho muito bom junto àquela comunidade, pregando, ensinando, doutrinando a igreja com muita firmeza e com muita convicção. Ele não está presente com sua família, porque ele está num trabalho árduo de povoar a terra, como Jesus ordenou. Então eles acabaram de ter o 3º filho deles, e a esposa ainda está de resguardo. Mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nesta noite. Tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para falar no nosso coração. Amém? Vamos orar por ele? Senhor, nós te bendizemos pela vida do teu filho que aqui está. E pedimos ao Senhor, tão somente, que seja ele um porta-voz da tua palavra, da tua verdade. Que com a autoridade vinda do Senhor, com palavras escolhidas pelo teu Espírito Santo, ele possa impactar o coração de cada um que está tendo acesso a este momento. E ele seja um instrumento poderoso do Senhor para transmitir a tua verdade a cada um de nós. Usa-o, Senhor, com poder e autoridade, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo permaneça presente nos nossos corações, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos no dia de hoje, na data de hoje, podendo celebrar e agradecer a Deus pelos 26 anos de história, desta bela história que a igreja tem escrito, ou melhor, que Deus tem escrito através dos irmãos. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor Abraão, da sua equipe, irmã Cléo, também muito obrigado pelo acolhimento. Que Deus continue abençoando o trabalho desta igreja, da sua liderança, do seu pastor, que continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor, para louvor do nome da sua glória. De fato, trago também o abraço da Igreja Batista da Pituba. Tivemos, eu não pessoalmente, porque 26 anos atrás, eu nem me lembro se eu tinha nascido ainda, mas a nossa igreja teve o prazer e o privilégio de participar do nascedouro dessa igreja. Nós louvamos a Deus por aquilo que nós podemos ver, pelo trabalho que Deus tem realizado na vida dos irmãos e através dos irmãos. Então recebam também o abraço da nossa igreja nessa data festiva de louvor ao Senhor pela história e pela existência desta agência do reino de Deus. De fato, pastor Abraão, estou tentando aplicar o princípio da Bíblia que diz: crescei e multiplicai-vos. Esta é a razão da chegada do nosso 3º filho. Eu acho que um dos maiores compromissos do pastor, meu querido pastor Abraão, é fazer a igreja crescer. E eu estou fazendo isso lá na nossa igreja, vendo se de um jeito ou de outro, eu estou fazendo a minha parte. E vamos deixar a igreja crescer em nome de Jesus. Por enquanto, temos 3 filhos. E vamos ver até onde vamos, né? Precisa ter fôlego, né? Outro dia me perguntaram assim, o irmão da igreja perguntou assim: e aí, pastor? Os irmãos às vezes têm cada pergunta para o pastor, né? Cada bênção que sai da igreja. Mas o irmão virou para mim outro dia: e aí, pastor, tá mais difícil com 3 filhos? Respirei fundo, olhei para ele e disse: não, meu irmão, não está mais difícil não. Está muito mais difícil, você nem faz ideia. Você não pode imaginar do que é ter 3 filhos, cuidar de 3 filhos, 2 crianças pequenas.
e um recém-nascido de 40 dias, completados hoje. 40 dias. E eu creio que eu estou saindo do deserto, em nome de Jesus. Eu estou classificando o deserto atual da minha vida, que com fé em Deus vai acabar hoje, como o deserto da boemia. Porque o cidadãozinho lá troca o dia pela noite. Dorme de dia, que é uma beleza, parece um anjo. Aliás, eu estou aprendendo que melhor sensação para um pai, melhor sensação para o pai é quando vê os filhos dormindo. Essa semana, primeira vez essa semana, que os 3 filhos sincronizaram o mesmo tempo de dormir, em 40 dias. Minha esposa ficou tão emocionada que correu atrás do celular para tirar uma foto, para registrar esse momento lindo. Lindo, 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 lindo. Mas eu creio que eu vou sair desse deserto da boemia, ele vai começar a ficar mais acordado de dia, dormindo à noite, e até a chegada do quarto isso já vai estar superado em nome de Jesus. Meus irmãos, que alegria poder celebrar a história de uma igreja, 26 anos. Meu desejo é que pelos próximos 52, 26, 52, 78, 104 anos, que os irmãos continuem empenhados em brilhar a luz de Cristo na terra, em salgar o mundo através de suas vidas, e que este seja o nosso compromisso até o dia de Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, até o dia de nós estarmos na glória com o Senhor, que este seja o nosso compromisso maior, que esta seja a direção de Deus sobre as nossas vidas. Não se esqueça, nós estamos no mundo exatamente por isso, nós estamos aqui por acaso, nós estamos aqui a passeio. Senão, Deus poderia, no momento da nossa salvação, no dia que nós entregássemos a nossa vida a Jesus, nós poderíamos ir direto para o céu. Não, Deus nos mantém aqui, porque tem um propósito. Você sabe qual é o propósito da sua existência como igreja? Você sabe qual é a direção que você tem tomado? Você tem consciência disso? Gosto muito daquele conto conhecido, né? Já muito contado, decantado, cantado, encenado, virou até filme, aquele conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Lembra dessa história? Os personagens eu acho muito interessantes desse conto, e um deles é o gato. Né? Tem o coelho que corre, diz, estou sempre atrasado, estou atrasado. Tem muita gente que vive assim, né? Estou atrasado. Mas eu gosto mais do gato fanfarrão, que uma hora está em cima de uma árvore, outra hora está jogado em cima de uma pedra, deitado, e aparece, desaparece. É interessante porque em determinado momento da história, Alice se depara com ele, correndo atrás do coelho, querendo encontrar um rumo para aquela sua situação, para que ela possa entender o que está acontecendo com ela. Ela se encontra exatamente com o gato. E aí, o gato aparece, ela assusta, e quando o gato aparece, ela está diante de uma bifurcação, uma forquilha. Caminho que a leva para um lado, outro caminho que a leva para o lado oposto. E ela, parada diante daquela bifurcação, ela olha para o gato olha para ela, e ela aponta para um dos caminhos e diz assim: onde é que esse caminho vai dar? E o gato, na mesma hora, responde, sem titubear, e diz: olha, para onde é que você quer ir? E ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E o gato então emenda e responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Possível que nós estejamos no mundo, andando, sem saber exatamente para onde estamos indo. Mas essa não pode ser a experiência da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não pode andar à deriva no mundo. Nós não podemos fazer a nossa experiência, como diz aquela música que cantada, e eu não vou cantar, mas cantada ela seria assim: deixa a vida me levar. Essa não pode ser a experiência da igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem um compromisso de brilhar a luz de Cristo, de salgar a terra, de fazer diferença, de mostrar ao mundo corrompido, perdido, que há esperança, que há salvação. Não é à toa que o pastor Bill Hybels classifica a igreja local como a esperança do mundo. A única instituição capaz de fazer diferença, não por si mesma, mas porque carrega um tesouro precioso em suas mãos, qual seja o evangelho da reconciliação em Cristo Jesus. Quero compartilhar, portanto, com você o
Texto da palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 4 desta carta e pensar sobre algumas marcas da igreja. Pensar sobre algumas marcas que nós devemos manifestar no mundo. E não há melhor maneira de celebrarmos o aniversário de uma igreja do que pensar sobre o que ela tem feito, do que ela poderá fazer pelos anos vindouros, para continuar manifestando, apresentando tais marcas no mundo carente de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, estou lendo na Nova Versão Internacional, acompanhe comigo na sua Bíblia, que diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que esse texto, queridos irmãos, seja aplicado nas nossas vidas, aplicado na nossa experiência cristã como igreja de Jesus no mundo. Amém. Que marcas devem ser manifestas na nossa experiência eclesiástica? Que marcas a Igreja Batista Metropolitana deve continuar manifestando na experiência odierna, na experiência atual, na experiência do seu dia a dia com Cristo? Que as pessoas, ao olhar para nós, devem ver a luz de Cristo, o sal que salga o mundo, que tempera o mundo, não que estraga, que tempera. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto alguns componentes, algumas características, algumas marcas que devem estar presentes na nossa vida. A primeira delas, meus queridos irmãos, é o compromisso com a verdade, nada menos do que a verdade. A igreja de Jesus presente no mundo deve, ao brilhar a sua luz, ao temperar a terra, estar absolutamente comprometida com a verdade que emana da palavra de Deus. Nós podemos, inclusive, ser classificados como retrógrados,
podemos ser classificados como pessoas que não têm uma mente clareada, uma mente que se renova. Nós podemos sim ser classificados assim, ultrapassados. Mas ainda assim, meus queridos, nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus, que não muda. O mundo muda, as coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece exatamente a mesma. E no mundo tão carente de verdade, onde impera a mentira, onde os relacionamentos são frágeis, são desprovidos de caráter, as relações hoje são completamente desprovidas de um mínimo de caráter nas relações, de ética, de moral nas relações. No mundo que é marcado, e nós vivemos numa pátria assim, profundamente marcada pela corrupção, e não apenas nos altos escalões do governo, em diversas dinâmicas da nossa vida social, está presente a corrupção do gênero humano. Nós precisamos nos erguer diante de Deus e da sociedade, para transmitir a verdade que está na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 2, diz: olha, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Nós buscamos a verdade, nós buscamos transmitir a verdade que está na palavra de Deus. Boris Casoy, quando era âncora do SBT, ele gostava de dizer assim: doa a quem doer. Nós precisamos lidar com a verdade. Aliás, Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que o nosso sim tem que ser sim, que o nosso não tem que ser não. O que passa disso procede do maligno, do diabo. A marca que a igreja deve apresentar no mundo é a marca da verdade. Nós não podemos torcer a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, nós não torcemos a palavra de Deus, nós não usamos de engano, nós não devemos adequar a palavra de Deus para atrair as pessoas, não. Nós devemos adequar as pessoas à palavra de Deus. Devemos mostrar a palavra de Deus de maneira clara, de maneira objetiva, simples, porque ela, na sua simplicidade, na sua profundidade, é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Precisamos inventar a roda. A palavra de Deus, a verdade de Deus, renunciando a qualquer tipo de engano, de mentira, para que as pessoas possam se tornar servas de Jesus. Isso significa ater-se à pregação de Jesus. Só isso. De maneira clara, de maneira consciente, mostrar às pessoas com as minhas palavras, mas também com os meus atos, que eu vivo de acordo com a verdade dos céus. Aliás, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, conhecido assim, ele dizia: a todos devemos anunciar a mensagem do Evangelho, se necessário, com palavras. Nós brilhamos a luz de Cristo com o nosso testemunho. As pessoas olham para nós, olham para o nosso proceder, para o modo como nós lidamos com as situações, para o modo como nós resolvemos os nossos problemas, para as conversas que fazem parte da dinâmica das rodas onde nós estamos, nos nossos negócios, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. É ali que nós devemos lidar com a verdade, expor a verdade, brilhar a luz de Cristo através de nós. Essa marca é muito importante. O mundo está carente dela. Em segundo lugar, a segunda marca, a consciência do poder de Deus. O poder que está nas nossas mãos, o poder de transformar a sociedade, de transformar a estrutura de vida das pessoas, não é nosso. Ele é dado a nós por Deus. Mas nós não podemos achar que temos luz própria. A igreja não pode achar que tem luz própria. A luz que ela emana é a luz de Deus. A luz que ela reflete é a luz de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, o ministério que nós temos, versículo 1, é pela misericórdia que nos foi dada. Não é de nós, não é pelo nosso mérito. Nós precisamos fugir da meritologia, da teologia de achar que o mérito é nosso, que nós podemos fazer, que nós temos condições de fazer. Não, é graças à graça de Deus que está sobre as nossas vidas. É por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã que nós podemos fazer o que podemos fazer como igreja de Jesus no mundo.
E Paulo tinha essa consciência. E é por isso que ele diz no versículo 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro, nós somos os vasos de barro nas mãos do Senhor. Como Jeremias diz no seu livro, no capítulo 18, versículo 6, ali naquele texto nós somos chamados por Deus como barro em suas mãos, Ele é o oleiro e nós somos o barro. Portanto, como vasos de barro nas mãos de Deus, nós carregamos esse tesouro, qual seja o poder de transformação do Evangelho, da Palavra de Deus, para impactar o mundo. Mas se nós acharmos que esse poder é nosso, que o mérito é nosso, que o valor é nosso, nós não estamos desenvolvendo essa característica importante da igreja, ter a certeza e a consciência de que o poder é de Deus. Nós temos o poder em nossas mãos, mas ele não é nosso. Lembra das palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis o poder. Quando eu era criança, eu achava que o poder era assim, de ser forte, de ser o cara, né? Eu gostava muito daquele desenho do He-Man. Quem aqui conheceu o He-Man? Levanta a mão aí. Pessoal se entregando aí, né? Velhinho igual a mim, né? E He-Man, ele era assim, vocês sabem, conhecem a história, o desenho, a certa altura, quando ele ia enfrentar os perigos, ele ia lá para o castelo, e ele dizia assim, pelos poderes de eu tenho, eu sou. Todo mundo conhece, viu, pastor? Todo mundo conhece o He-Man aqui. Eu sou o He-Man. Eu achava que esse texto lá de Atos, capítulo 1, quando eu era criança, era isso. Poder, ia me transformar, eu ia ser aquele cara forte, bonito, não ia ter para ninguém. Doce engano, ledo engano. Na verdade, esse poder é o poder de Deus. Não é a força do homem. É o poder de Deus. Jesus diz em Mateus 28, versículo 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele não diz que deu o poder a nós, ele diz o poder é meu. Mas esse poder eu compartilho para que vocês possam fazer discípulos. Só por isso. O poder é dele. É exatamente por isso que nós podemos enfrentar as dificuldades, nós temos as nossas lutas, nós podemos honrar dignamente a nossa vocação em Cristo como igreja. Independente de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer dificuldade, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer no versículo 8, olha, nós podemos até ser pressionados, mas jamais desanimados. Nós podemos nesse mundo ficar diante de algumas circunstâncias perplexos, sim, mas jamais desesperados. O cristão, a igreja de Jesus, não vive a realidade da desesperança, do desespero, porque nós temos a esperança em Cristo. É por isso que ele diz ainda no versículo 8, nós podemos até ser perseguidos. Nós não vivemos um contexto de perseguição clara no nosso país, mas vamos pensar na igreja perseguida ao redor do mundo, lá no Egito, na Líbia, onde cristãos estão sendo mortos, assassinados por causa da sua fé em Jesus. Mas Paulo diz, nós podemos até ser perseguidos, mas jamais seremos abandonados por Deus. Podemos ser até abatidos, podemos até morrer, mas jamais seremos destruídos, porque nós temos a esperança da glória eterna de Deus. Você crê nisso? É uma marca importante, a consciência do poder de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Terceiro lugar, terceira marca importante é a nossa identificação com Cristo. Mas a nossa identificação com a morte de Cristo. E Paulo trabalha muito bem esse conceito entre os versos 10 e 12, quando ele diz, olha, nós trazemos o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Você pode dizer como Paulo, que você está profundamente identificado com a morte de Jesus, que na verdade é o cerne, é o âmago do seu ministério. Não sabem disso? O primeiro relato dos evangelhos que foi escrito foi exatamente o relato da paixão de Jesus. Porque o cerne, o âmago do evangelho, é o cumprimento da missão de Jesus no mundo. E Jesus veio a este mundo com um propósito. O propósito de morrer, de se entregar por nós, para nos salvar.
Esta é a maior mensagem de todos os tempos, é a boa nova, é a boa notícia, é o evangelho da salvação. E Paulo diz assim, olha, aquilo que aconteceu com Jesus, acontece em mim. Ele se entregou, ele se sacrificou, ele se doou, e assim deve ser com a igreja de Jesus presente no mundo. De modo que em nós, versículo 12, a tua morte. A morte de Jesus é que nos impinge, que nos faz agir. Mas em vocês, a vida. Estar identificado com a morte é, portanto, estar identificado com a missão da igreja. É olhar para a cruz vazia e ver nela o símbolo maior da redenção e da salvação do homem diante de Deus. Você pode dizer que você está identificado com a morte, que você pode facilmente entregar a si mesmo, o seu corpo, a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, por amor ao Evangelho? Eu gosto muito de um trecho do discurso de Nelson Mandela, presidente da África do Sul. Ficou preso durante 27 anos, sendo liberto no dia 11 de fevereiro de 1990. 3 anos depois, 93, foi o Prêmio Nobel da Paz. E no ano seguinte, 1994, Mandela foi eleito com 75 anos presidente da África do Sul. Conhecido internacionalmente pela sua luta contra o apartheid. No seu discurso de posse, Mandela declarou: tenho lutado contra a dominação branca e contra a dominação negra. Tenho acalentado o ideal de uma sociedade democrática e livre, em que todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para cuja concretização espero viver. Mas se for necessário, diz Mandela, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Eu sei que você está disposto a viver pelo Evangelho. Você está disposto, como igreja de Jesus no mundo, a morrer por Ele, se isso for necessário. Outro ganhador do Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1964, também ativista pelos direitos humanos, lá nos Estados Unidos, pastor batista, Martin Luther King, disse: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. A igreja precisa estar identificada com a morte de Jesus. Finalmente, a última marca que a igreja deve apresentar no mundo é a marca de uma vida integral de testemunho. Nosso testemunho precisa ser 24 horas, 7 dias na semana. Não apenas dentro, mas sobretudo e principalmente fora das 4 paredes da igreja. Ao celebrar os 26 anos da história dessa igreja, ao celebrar hoje na presença de Deus, que você possa sair daqui também pensando a respeito do testemunho que você tem manifesto, onde quer que esteja, a partir da vida que você tem com o nosso Deus. Paulo diz no versículo 13, cremos, por isso falamos. É um desdobramento natural, meus queridos. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos no poder de Deus para a transformação do homem, se nós cremos que quem confessar a Jesus como Senhor e o receber como Salvador, já está salvo. Se nós cremos que uma vida pode ser transformada, independente das circunstâncias, qualquer que sejam, se nós cremos nisso, naturalmente, precisamos compartilhar, multiplicar, desdobrar, manifestar esse poder, esse amor àqueles que nos cercam. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos calar, nós precisamos falar. Como diz um hino do nosso cantor, fala e não te cales. Porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Sabemos, diz o versículo 14, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. É assim. A base para a nossa vida de testemunho, sabe qual é? É a nossa fé em Jesus. Uma fé que deve ter um caráter irreversível. Nada pode mudar, nada pode abalar, nada pode alterar a nossa fé em Jesus, que é definitiva. Esta é a mais importante base para a nossa vida de testemunho. Uma vida de testemunho reflete a vida eterna alcançada mediante o triunfo de Jesus sobre a morte.
Nós alcançamos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Nós podemos manifestar, compartilhar, dividir isso com as outras pessoas. A vida de testemunho aponta também, meus queridos, para a glória de Deus. Se nós queremos pensar a respeito da igreja, a igreja de Cristo que deve brilhar a luz do Senhor, que deve temperar a terra, nós precisamos saber que ao testemunhar, nós estamos manifestando a glória de Deus no mundo. Dos precursores da Reforma Protestante, John Huss. John Huss influenciou o pensamento de muitos estudiosos, de muitos bispos da igreja no século XVI, dentre eles Martinho Lutero, o grande expoente da chamada Reforma Protestante. 100 anos antes de Lutero, John Huss foi condenado à morte pela Inquisição por conta das suas ideias e da sua pregação, tendo a Bíblia, a palavra de Deus, como o único fundamento da vida da pessoa. Sola Scriptura, aquilo que Martinho Lutero disse. A base está em John Huss. Ao ser condenado, conta a história que no dia da sua morte, foi-lhe oferecida a oportunidade de negar as suas ideias e salvar a sua vida. Quando seus algozes se preparavam para dar cabo da sua vida, antes de colocar à venda o capuz nos seus olhos e jogá-lo vivo na fogueira para ser queimado, foi oferecida essa oportunidade. O registro que temos da sua vida diz que ele, ao respirar fundo, olhou para eles e disse: testemunhar das verdades de Deus é mais importante do que a própria vida. Testemunhar das verdades de Deus é mais importante do que a própria vida. Um dos principais mártires da igreja evangélica disse isso no século XV. Ah, meus irmãos, que alegria poder celebrar 26 anos de organização. Que alegria poder agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem feito, pelas bênçãos que Ele tem dispensado, por como Ele tem usado as nossas vidas para o louvor da Sua glória. Mas hoje, nós precisamos ser capazes também de refletir se nós temos manifesto tais marcas na nossa experiência como igreja no mundo. Sustentamos o compromisso inegociável, irrevogável, irretratável com a palavra de Deus, com a verdade que está no Evangelho de Jesus. Nós podemos dizer que temos a plena consciência de que o poder que está nas nossas mãos e é o maior de toda a terra, é o poder que é de Deus e não nosso. O mérito não é nosso, o louvor não é para nós. Nós temos que ser capazes de dizer como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada, ele é tudo. A igreja só é o que é por causa do poder de Deus. Nós podemos dizer, queridos, que estamos profundamente marcados, identificados com a morte de Jesus, que nós temos a consciência de que Jesus não esteve nesse mundo a passeio e que nós também não estamos aqui a passeio, que Jesus veio para cumprir o propósito de Deus e que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, que Jesus veio para, através da sua morte, do seu sacrifício, da sua entrega, da sua doação, salvar o perdido, e que nós precisamos fazer o mesmo para compartilhar o amor de Deus. Não que nós tenhamos poder para salvar ninguém, não. O poder é dele, é ele quem salva, mas nós somos canal da manifestação da graça e do poder de Deus. Finalmente, nós temos sustentado uma vida de testemunho integral, em todo o tempo, de todas as formas. Alguns anos atrás eu li uma reportagem na revista Veja, uma das maiores revistas semanais de circulação no nosso país, e o título dessa reportagem era o seguinte: Os Novos Evangélicos. E o texto dessa revista trazia uma matéria muito interessante. Alguns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, essa matéria saiu. Naquela altura nós éramos 46 milhões de evangélicos no país. Hoje nós somos quase um quarto da população, quase 52 milhões. E
Alguns líderes de alguns movimentos isolados dentro da igreja evangélica diziam assim: olha, nós precisamos de uma nova reforma protestante. Sem entrar no mérito disso, fiquei pensando assim, que infelizmente a igreja evangélica brasileira tem crescido muito em número. E digo infelizmente, não porque isso seja ruim, porque nós queremos mesmo que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Mas infelizmente, o aumento de uma vida pautada numa ética elevada, numa moral elevada, no meio da população do nosso país, não tem acompanhado esse crescimento. Nós temos hoje no nosso país muitos evangélicos, mas nós temos pouco evangelho sendo vivido pelas pessoas. Eu não sei se nós precisamos de uma nova reforma, não sei, mas eu sei que nós precisamos demonstrar, apresentar estas marcas no mundo presente. Ah, meus irmãos, foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim, sabe, por isso que nós não desanimamos. As lutas são muitas, as lutas são grandes. Quando a gente está comprometido com o evangelho mesmo, com a igreja, parece que elas aumentam. Aliás, eu sempre brinco na igreja dizendo assim: olha, o evangelho de Jesus não é uma patente das organizações Tabajara, sabe? Seus problemas se acabaram, não é isso. O evangelho de Jesus não é o evangelho da facilidade, é o evangelho da felicidade. Nós temos lutas, nós temos provações, nós temos desafios, nós temos problemas. E eu arrisco dizer que quanto mais comprometidos com essas marcas, maiores problemas nós enfrentaremos no mundo. Mas o apóstolo Paulo encerra as suas palavras naquilo que deve ser o fundamento da nossa vida, na esperança triunfante em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: nós não desanimamos, no versículo 1. Para repetir no versículo 8, não somos desanimados. Para voltar a dizer no versículo 16, por isso nós não desanimamos. Nós podemos nos desgastar exteriormente, nós podemos nos entregar totalmente, nós podemos nos acabar do ponto de vista exterior, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Os nossos sofrimentos produzem para nós glória diante de Deus. Meus irmãos, uma das maiores alegrias da igreja é saber que nessa tensão entre o que é transitório e o eterno, nós temos a esperança de saber que o que é transitório vai passar. O que vai permanecer é a nossa vida na glória com Deus. Vale a pena. Vale a pena manifestar estas marcas da igreja de Jesus no mundo. Vale a pena, por mais difícil que seja, mesmo que as pessoas o considerem patético, louco, tolo, nécio, ultrapassado. Vale a pena manifestar essas marcas. Vale a pena carregar essas marcas na vida. Igreja Batista Metropolitana, vale a pena, através delas, proclamar o Evangelho de Jesus, brilhar a luz de Cristo e temperar a terra com o amor de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Mateus, por esta mensagem. E eu estava ouvindo ele pregar já no primeiro culto aqui da tarde, e nesse também, pensando que não existem coincidências para Deus. Hoje pela manhã, nós iniciamos o culto da manhã passando um pequeno vídeo do Dr. John Piper, em que ele disse algo muito importante. Se você estava aqui de manhã e você prestou atenção no que ele disse, você vai conseguir estabelecer a conexão entre o que ele falou, entre o primeiro texto que Daiane leu aqui neste culto da noite e esta mensagem pregada. Os três falam sobre o sacrifício da vida cristã. As pessoas às vezes buscam o evangelho porque elas querem resolver seus problemas pessoais. Elas querem dar uma solução para a angústia da sua alma, estão enfrentando algum tipo de desconforto, estão enfrentando problemas com os quais não estão sabendo lutar. Então elas olham para o evangelho não como uma
uma solução, mas como uma alternativa. E aí elas vêm tentando pensar assim, exercer o seguinte raciocínio: eu vou tentar, vamos ver se tentando o meu problema é resolvido. E aí o Dr. John Piper disse hoje pela manhã que o que faz a presença do Evangelho brilhar dentro de nós é algo tão intenso, tão profundo, que as pessoas de fora olham para nós e elas nos veem enfrentar os mesmos problemas que elas enfrentam. Um cristão enfrenta as mesmas lutas que o não cristão enfrenta. Um seguidor do Evangelho é atropelado, passa por violência, morre de câncer, enfrenta dificuldades, enfrenta problemas do casamento, enfim, todos os problemas que qualquer pessoa sem Deus no mundo enfrenta, o cristão também enfrenta. E você vai dizer, mas qual é a diferença então? A diferença é que quando você enfrenta, fincado no que você ouviu aqui hoje à noite, há uma esperança tão profunda, há uma segurança tão profunda no seu coração, que as pessoas de fora olham e dizem, o que é que acontece com você? Você enfrenta as mesmas lutas que eu, você enfrenta as mesmas provas que eu, mas você continua resignado, você continua em paz no seu coração, você continua feliz, você continua servindo o seu Deus, você continua fazendo parte da sua comunidade, da sua igreja. O que é que acontece com você? E aí nessa hora você dá aquela resposta que Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, quando você foi inquirido acerca da razão da fé que há em você, você pode dizer, olha, Cristo está em mim, Ele é a esperança da glória. Então eu sei o que está acontecendo. Eu estou no mesmo mundo, enfrentando as mesmas lutas, as mesmas provas, as mesmas dificuldades, mas eu tenho uma grande, profunda esperança no meu coração, que quando esse pequeno espaço de tempo, que é a minha vida, a minha história, a sua vida, a sua história, esse pequeno espaço de tempo, quando comparado à eternidade, quando esse pequeno espaço de tempo passar, se você crê no Senhor, conforme promessa de Deus para nós, você estará na eternidade celestial. E isso nos motiva. Hoje eu conversava com um irmão nosso aqui, sobre alguém que está enfrentando um problema de câncer, enfrentando em paz, enfrentando um tratamento difícil, mas vencendo, etapa por etapa, pela graça de Deus, etapa por etapa, deste tratamento difícil, sem perder a sua confiança, sem perder a sua paz interior, sem perder a sua esperança e expectativa. E você diz, o que é que acontece com ele? Ele tem certeza da vida eterna. Ele sabe que se ele estiver aqui neste mundo, vivendo dia a dia, ele vai estar muito bem, porque o Senhor está com ele. E ele sabe que a hora que ele partir deste mundo, ele está muito bem, porque ele estará com o Senhor. Você tem essa convicção no seu coração? A equipe vai cantar um cântico agora, nós vamos cantar juntos com a equipe, um cântico que fala sobre a finalização desta mensagem que acabamos de vir, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ficar de pé, vamos cantar esta verdade de Deus. Céu, lindo céu, eu vou para o céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo
com Cristo vou morar no lindo céu. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o seu coração. Eu sei que todos nós vivemos neste mundo, as pessoas dizem, olha, ninguém foi e depois voltou para dizer como é do outro lado. Mas Jesus disse, Jesus foi e voltou, e com toda a autoridade nos disse o que tem do outro lado. Você pode duvidar da palavra de Cristo, você pode dizer, a palavra de Jesus não é confiável. E eu pergunto para você, de quem é então? A palavra de quem é confiável para você? De pessoas que estão vivendo hoje, na mesma geração que você está? De pessoas que, porque tiveram acesso a um estudo de alguma área específica, então essas pessoas têm monopólio da verdade e a palavra delas é maior do que a palavra de Cristo Jesus? Você tem certeza disso? Ou você é a verdade? Talvez você tenha se denominado como verdade, você tenha dito que você mesmo é a verdade, você crê apenas em você. Mas sabe, Deus nos trouxe aqui com o propósito de analisar a palavra de Cristo Jesus, esta palavra incontestável, testemunho incontestável da vinda de Cristo a este mundo, tudo que ficou registrado sobre Ele, tudo que ficou narrado nas Escrituras, desde a vinda do Senhor Jesus e o seu retorno ao céu, este livro que enfrentou toda a perseguição no decorrer de 2000 anos, houve várias tentativas de destruição da Bíblia, de erradicação da Bíblia, do meio da cultura e da história, mas isso nunca aconteceu, sabe por quê? Porque Jesus disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Pode passar tudo, mas tudo que está escrito na palavra de Deus há de se cumprir. E Jesus se apresenta como caminho, como verdade e como vida. Você não pode sair daqui hoje com o seu coração tomado por qualquer tipo de presunção em que você vai dizer, eu não preciso de Cristo. Se você está aqui hoje, o Senhor trouxe você aqui para dizer para você, eu amo você, eu quero restaurar a sua vida, a sua história, eu quero fazer com que a sua vida neste mundo tenha significado. E nós cremos nisso, nós cristãos que estamos aqui, cremos nisso e vibramos com isso. E mesmo que nós enfrentemos os mesmos problemas que você enfrenta, o nosso coração permanece em paz, porque temos a certeza da vida eterna, temos confiança nas promessas de Cristo Jesus. Então eu queria orar neste momento, orar com todos, mas eu queria especialmente orar com você, que entende hoje, que Deus está chamando você, para trazer você para perto dEle. E você precisa vir na direção de Cristo Jesus, você precisa dar um passo na direção de Cristo, abrindo o seu coração pela fé. Não teste Jesus, não diga para Ele aí no seu coração, eu preciso de uma prova primeiro. Ele não vai dar isso para você, você precisa abraçar a fé. Veja que paradoxo, você precisa abraçar a fé, abraçar algo que você não está vendo com os seus olhos, mas você está crendo porque há uma promessa da parte dEle, e Ele não falha nas suas promessas. Então você precisa crer na palavra de Jesus. Eu queria orar com você nesse momento, queria que todos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos, e se você gostaria de nesta noite dedicar a sua vida nas mãos de Cristo, ore comigo e repita com muita sinceridade no seu coração as palavras que eu vou dizer nesse momento. Não são palavras mágicas, mas são palavras, eu quero guiar você através das palavras, mas eu quero ajudar você a fazer com que elas brotem de dentro do seu coração com muita sinceridade, não para mim, mas para Deus. Então converse com Ele aí onde você está. Diga assim para Ele: Deus, eu tenho ouvido o testemunho da Tua verdade, eu tenho ouvido a Tua palavra, e hoje eu entrego a minha vida e o meu coração nas mãos de Cristo Jesus. Deus, até aqui eu tenho governado a minha própria vida, ou me deixado governar por várias outras pessoas, tradições e filosofias, mas hoje
Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Eu quero entregar a minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Eu sei que não sou uma pessoa perfeita, diga isso para Ele. Eu sei que o Senhor conhece minha vida, minha história, meu passado, meus problemas, minhas lutas, meus medos, a ansiedade do meu coração, a preocupação com o futuro, tudo o que está dentro de mim, o Senhor conhece. Então eu quero neste momento entregar toda a minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Diga isso com fé, diga isso. Eu quero nesta noite dedicar a Cristo Jesus toda a minha vida. E no final deste culto, eu vou estar aqui à frente com os pastores e com alguns líderes, e nós queremos abraçar você e orar por você. Então, se você fez essa oração, se você entregou seu coração nas mãos do Senhor, venha falar conosco aqui, no final desse culto, ou comigo, ou com qualquer um dos outros pastores, ou dos líderes que aqui estiverem, e nós vamos orar por você, e junto com você consagrar esta decisão tão importante. Eu tenho certeza, esta é a decisão mais importante da nossa vida aqui nessa história humana, é entregar o coração nas mãos de Cristo Jesus. E nós vamos abençoar você, orando com você e acompanhando e conduzindo você nessa decisão tão importante. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor bendito, nós te exaltamos nesta noite, porque o Senhor tem nos abençoado de maneira muito especial. Nós temos a certeza disso, Senhor, porque nós vislumbramos a glória celestial, nós vislumbramos a transhistória. Louvado seja o Senhor, porque não temos medo da morte. Nós sabemos que todo ser humano partirá um dia, e no momento em que nós fomos abordados por ela, e ela tentar nos assolar, seremos tomados pelas tuas mãos, e estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, que convicção maravilhosa! Não é porque somos perfeitos, não é por mérito nosso, como o pastor Mateus disse aqui nesta noite, não é porque fazemos boas obras ou somos honestos, mas porque o Senhor nos amou e entregou teu Filho por nós na cruz do Calvário. E nós te bendizemos por isso. Isso alegra o nosso coração, isso faz com que esta vida tão atribulada seja mais fácil de ser vivida, isso faz com que o nosso coração tenha toda a segurança, toda a tranquilidade de saber que em qualquer circunstância que seja, o Senhor nos cercará com as tuas asas, e debaixo delas nós estaremos seguros. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão aqui nesta noite, aqueles que já se converteram ao Senhor. Renova a fé de cada um em nome de Jesus, a confiança diante do Senhor, a certeza de que tu estás conduzindo a história de cada um, de que ninguém aqui precisa temer, porque nós temos um Deus que nos sustenta pela nossa mão direita e que brada com voz, com toda a autoridade do céu: não temas, porque eu sou o teu ajudador. Abençoa aqueles que estão em dúvida e aqueles que hoje oraram entregando o coração a Cristo. Fortalece seus corações, liberta-os de todo medo, de toda amarra do mal, e que possam servir ao Senhor com plena liberdade nos seus corações, Pai. Nós te bendizemos por esta igreja, que tem sido uma agente do Senhor, porta-voz do Senhor neste lugar. Continua usando esta igreja para a glória do teu nome, Senhor. Se em qualquer momento da história desta igreja ela deixar de refletir a tua glória, ela deixar de revelar a glória do Senhor a este mundo, então não seremos mais dignos de ser igreja do Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que em tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos expressar para o mundo a glória do Senhor em nós. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, que o teu amor, a graça bendita do Senhor Jesus e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém, amém. Que o Senhor te guarde, dê um grande abraço em quem está do seu lado. Feliz aniversário para todos, Deus te abençoe em nome de Jesus, uma boa semana. Se você tomou uma decisão, venha falar conosco aqui à frente, vamos orar por você. Deus abençoe, vamos em paz em nome de Jesus.